Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Justiça Divina, Caídos. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada, em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Acesta as lentes do espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam um corpo em condição vertical à maneira de torre inútil. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Aos que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Aos que caíram auxiliando por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Aos que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Aos que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que seus irmãos. Aos que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos, a própria senda. Aos que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é sustento da vida. E ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elementos de correção. Não lhes agraves assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeição. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada e, embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. A lição de hoje é aquele tipo de lição que, se a gente puder imprimir e grampeá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, junto com o texto dos infortúnios ocultos, a gente vai ter uma aula do Emmanuel sobre o que é a caridade de verdade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando a gente pega uma lição como essa, a gente tem que fazer aqui uma reflexão muito profunda sobre nós mesmos, se nós não estamos em uma dessas quedas que o Emmanuel vem falando aqui, né, enumerando para a gente. O Emmanuel vem falar mais uma vez aqui para a gente, olha, aquela caridade material, ela é o ponto inicial, ela é o pontapé, é aquela para o aprendiz, né, aquele que está começando agora a se aventurar, né, ser o aspirante aí a começar a trabalhar para o Cristo. Mas chega um momento em que ele vem falar para a gente, olha, os que estão caídos não são apenas aqueles que a gente encontra na estrada, como morador de rua, na condição de morador de rua, que estão nos presídios, nos hospitais. Não são esses, não. E ele vem falar para a gente, normalmente você vai encontrar, se a gente assestar as lentes do espírito, quer dizer, se a gente der uma regulada nas nossas lentes, a lente do coração, a lente do olhar, a gente vai conseguir perceber muitas pessoas que estão aqui, ó, com o corpo em pé, né, olhando para frente mesmo, muitas das vezes com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, e que estão na condição vertical, maneira de torre inútil. Olha só que frase forte, né, que o Emmanuel traz para a gente. Mas ele vem trazer os casos, e os casos vale a pena, já que a gente fez uma leitura muito rápida, vale a pena a gente fazer essa análise em primeiro lugar, para a gente saber se a gente não se encontra em um desses casos. Em segundo, para entender que muitas pessoas que estão ao nosso redor, senão a gente pode dizer quase que a totalidade das pessoas, acabam vivendo um desses aqui e precisando também de ajuda. E o Emmanuel vem falar, é preciso compreender para discernir. Há aqueles que caíram amando, sem saber que o afeto acabaria jogando essa pessoa nas trevas, por conta de decepção amorosa. A pessoa está ali no teu trabalho, está ali no ambiente religioso, de cabeça em pé, mas ele está com o coração em frangalhos, porque aquela pessoa que ele elegeu como o amor da vida dela não correspondeu e ainda conseguiu trazer momentos de sofrimento para ela.
Depois, há aqueles que caíram em rijas cadeias por ignorarem que as flores genuínas do lar continuam a viver no adubo do sofrimento. Então, o que acontece? A pessoa que abandona os compromissos que está tendo no lar, né? Porque ainda não entendeu que não existe família fácil na Terra e todas são um grande desafio. Vem aqui o segundo caso. Depois há aqueles que caíram auxiliando porque desconheceram que a caridade real pede apoio à renúncia. Então tem muita gente que ela está ali realmente, por exemplo, vem para a obra social, vem para o centro espírita para se dedicar de coração e alma, e a gente vê que a pessoa é dedicada, é disciplina, tem assiduidade, mas, na verdade, ela não está dando atenção aos compromissos que ela tem mesmo, e principalmente um deles com relação à família. Aí depois ele fala, aqueles que caíram por devotamento à dignidade. Tudo bem, eles são devotados à dignidade, mas acabam, com relação à justiça, se transformando em intolerantes, em grade de intolerante, aquela pessoa que não admite o erro de jeito nenhum. Eu sou certinho, então eu quero que todo mundo seja certo também. Se não for do jeito que eu sou, né, não funciona, não vale. Olha só como é que o que o Emmanuel está falando é muito profundo. Depois ele vem falar para a gente aqueles que caíram nos duros freios do orgulho também, que acaba se imaginando mais limpo e mais nobre que os irmãos, principalmente dentro da casa espírita. Então, né, dentro do ambiente religioso, eu tenho mais virtudes do que determinada pessoa, e esse pensamento já te leva para o orgulho de você se achar mais médium ou menos médium, mais na condição de orientador, enfim. É uma coisa para a gente começar a pensar bastante, analisar bastante mesmo. Depois ele vem falar daquele que caíram nos fogos das paixões delinquentes. O que são as paixões delinquentes? Vamos imaginar que a primeira delinquência maior é aquela que traz o prejuízo para o próximo. A segunda delinquência maior, vamos botar que traz prejuízo para mim. Então a paixão delinquente, ela pode estar sendo aí interpretada de várias maneiras, as paixões delinquentes. Estou trazendo prejuízo para mim e para os outros que estão ao meu redor também. A paixão do jogo, a paixão do sexo, a paixão da gula, a paixão, né? Enfim. Depois ele coloca aqui, aos que caíram nas grades do ódio, porque esqueceram que perdão é sustento da vida. E por fim, uma frase muito interessante que o Emmanuel usa, caíram na miséria da usura. Olha que frase espetacular, né? A pessoa que está na miséria de ser muito rico e estar vivendo a usura, aquele gozo dos bens materiais com egoísmo em detrimento de todo mundo. Ele bota como se pudesse comer o dinheiro que acumularam chorando. Então o Emmanuel fala assim, cada um de nós traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. O Emmanuel vem no final, depois de falar isso tudo, fala, olha, se a gente conseguir se manter em sintonia com os bons espíritos, rogando realmente para que a gente possa estar servindo de instrumento na mão deles no momento certo, e conseguir ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai conseguir identificar esses casos na nossa frente e vai ficar, primeira coisa, silêncio. A gente vai procurar ajudar sem tocar direto na ferida, mexer com a dor dos outros, mas vai identificar o problema e, através daquele processo de você oferecer amizade, oferecer cumplicidade, companheirismo, as coisas vão se acertando aos poucos, mas sem ferir aquela pessoa. É claro que quando você tem um pouquinho mais de intimidade e se você puder de vez em quando também ir direto ao assunto mesmo, vale a pena conversar em particular e ir direto ao assunto, tudo bem. Mas se isso não for possível, a gente vai identificando e vai procurando ajudar da melhor maneira, ou então vamos pensar como Cristo sempre fez com a gente. Cristo conhece profundamente as nossas zonas ainda de sofrimento, as nossas zonas de vício. E o que ele faz? Ele estimula a virtude para que a virtude um dia ela iniba esse vício. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.